Márcio, pela oportunidade. Mais uma entrevista no nosso canal. Fazer um bate-papo legal aí com a gente. Valeu, Márcio. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Feito, moçada. Márcio, onde é que iniciou sua carreira assim como árbitro? Quando tu viu assim, pô, eu tô profissional, eu tô apitando. Demorou um tempinho, né? Eu fiz o curso de arbitragem em 1999. Eu era acadêmico de educação física ainda. Na realidade, eu não sou um jogador frustrado de futebol, sempre fui pé no chão, né? E nem jogava futebol, jogava basquete. E aí, durante a faculdade, eu me interessei em fazer o curso de futebol, de árbitro de futebol. E eu fui apitar profissionalmente mesmo só em 2004, depois de 5 anos de já ter concluído o curso de arbitragem. Então levou 5 anos para eu apitar. O meu primeiro jogo profissional foi uma segundona em Sapiranga, Associação Sapiranga e Brasil de Farroupilha. E aí, no outro final de semana, eu fiz a estreia na Série A em Veranópolis e Guarani de Venâncio Aires. Aí começou profissional mesmo. Então, aí começou o profissional em 2004. Foi depois de 5 anos eu consegui estrear na Série A do Campeonato Gaúcho. E tocando ficha. Durante o jogo, assim, tem muita pressão, tanto da torcida quanto do jogador. Daí, como é que tu fazia pra manter a concentração ali no jogo, pra não perder a cabeça? Tinha como base assim, ó, tem que manter a calma. Tem que manter a calma, não posso... O que me deu muita base foi o amador, jogo de várzea, né? Isso me fez ter maturidade suficiente de saber lidar com esse tipo de situação, que era bem comum, principalmente no amador. No amador não tem todo o aparato de segurança como se tem no profissional. Tem que ter mais cuidado ainda. Muito mais. Tem que saber onde é que são os principais portões onde tu vai daqui a pouco ter uma rota de fuga, né? Então o amador ele me deu bastante base para que eu pudesse suportar essas pressões que se tem no profissional, que são muitas, né? Parte dos dirigentes, parte da imprensa e dos jogadores também, mas acho que é um ponto de equilíbrio, né? Tem que manter a tranquilidade e colocar toda a bagagem adquirida ao longo da vida para não se influenciar e tomar daqui a pouco uma decisão equivocada em virtude dessas pressões. Assim, na tua carreira, qual o jogo mais difícil tu apitou? Tu teve aquela pressão assim de jogador, torcida, mais difícil assim da tua... Grenal, né? Mas isso aí eu vou deixar para mais adiante. Esse é um jogo que ele envolve não só a torcida, dirigente, jogadores, mas também tem muito da imprensa que alimenta, fogo, né? Que alimenta, né, do jogo desde a semana que antecede até o dia do jogo e o pós-jogo, que muitas vezes também, dependendo da atuação do árbitro, às vezes termina com a carreira de um árbitro. Então, o Grenal é um jogo específico, assim, diferenciado. Mas, assim, um jogo difícil que eu apitei, que eu lembro de pressão bastante, foi uma decisão da Segundona Gaúcha em 2007, Inter Santa Maria e Pelotas, que para mim era meio que um divisor de águas, porque eu estava vindo como promessa há um bom tempo e eu precisava de um jogo de afirmação para me consolidar como um dos melhores árbitros do Rio Grande do Sul. E depois, apitando o brasileiro, um Corinthians e Flamengo no Pacaembu, também, que para mim foi um baita de um jogo. Ali pesou não a questão de torcida, mas o fato de estar dentro de um gramado com várias estrelas, sabendo que eu não tinha a chance de errar absolutamente nada. Você tinha que manter a calma e manter a tranquilidade, mesmo com toda a pressão colocada ali pelos jogadores. Mas para mim foi uma baita de uma experiência. E fora os jogadores que estavam jogando ali também, que Ronaldinho Gaúcho, Sheik, Alex, Danilo, Ralf, no Flamengo tinha o Renato Abreu, foi um jogo bem importante. Só craque. Só. E muita gente fala que o D'Alessandro ele é chato, incomoda dentro de campo. Como é que era quando tu apitava o jogo dele? Como é que ele agia dentro de campo? Essa é uma pergunta bem frequente, mas eu vou te dizer que ele não foi um jogador... mas pra mim ele não foi o jogador mais chato que eu tive contato dentro do campo de jogo. Muito pelo contrário, eu sempre tive uma relação de muita amizade e respeito, em virtude também da firmeza nas minhas decisões, e o que faz com que o jogador tenha respeito com o árbitro. Mas, no meu entendimento, os jogadores mais chatos que eu tive assim durante o período da arbitragem foi o Kleber Gladiador, quando jogava no Palmeiras. Depois, quando ele veio pro Grêmio, ele veio mais calmo. E o Valdívia, que também quando jogava no Palmeiras. E o Fagner, que é o lateral direito, quando jogava no Vasco, pra mim eram os jogadores mais difíceis que tinha de conter, porque qualquer coisa já vinha. A reclamação, chegada mais forte. Então tinha que ter um controle emocional muito bom para não deixar o jogo descambar. Para um árbitro, assim, ó, o que é mais importante dentro de campo? Além da visão de jogo, assim,
sabe? Pra apitar bem, o que tu acha? Para mim, a vivência, né, esportiva, independente do futebol, é necessário que o árbitro tenha uma vivência, porque não, por melhor que ele tenha preparo físico, E a visão não é também. o suficiente. Ele tem que saber gerenciar pessoas, né, entender quem são as lideranças. Às vezes o líder não é o capitão do time, é um outro, por ser mais experiente ou por ter maior malandragem e leitura do jogo. A leitura do jogo é muito importante também. Tem que conhecer como é que está se desenhando as situações dentro do campo de jogo. E, no meu entendimento, o mais importante é se adaptar ao que o jogo está apresentando. Não querer impor um ritmo. Né? O árbitro bom é aquele que se adapta. Se um jogo exige desde o início que ele seja rígido, ele tem que ser rígido. Se o jogo exige que Tem ele que usar tenha um que critério, vamos supor. ser... O teu critério. que ele tenha que ser um pouco mais solto, deixar o jogo fluir, deixa o jogo fluir. Mas não impor, eu vou chegar na primeira falta, já vou dar amarelo. Muitas vezes isso acaba não dando certo e acaba estragando a partida até uma decisão de um campeonato. E agora com esse VAR aí, agora o que tu tem a dizer sobre ele? Tu acha que ele tá ajudando mais ou tá atrapalhando Porque- mais o juiz? Eu sou favorável, tá? Eu já... Porque a polêmica é boa só para quem ganha o jogo. Tem mais isso. Quem não sabe. perde reclama. Quem ganha fica quietinho. no Isso caso. aí. Quem ganha fica na boa. Os outros que- Né? Quem perde reclama e quem erra, o árbitro ali e toda a equipe é punido. Então o VAR veio com essa perspectiva de diminuição e legitimar o resultado da partida. Sim. Só que infelizmente ele tem complicado muito mais do que ajudado, porque não há um treinamento adequado para que se tenha esse uso de uma maneira correta. Às vezes se perde 5, 10 minutos para tomar uma decisão e se toma uma decisão muitas vezes errada porque não se tem um trabalho bem feito da CBF junto aos árbitros. No meu entendimento, o ideal seria ter uma equipe de VAR, né, que fossem ex-árbitros, de preferência caras que não estão mais concorrendo com os árbitros do campo, é uma equipe específica. Árbitros entre 45 e 55 anos, caras que já não precisam mais fazer teste físico, mas têm a experiência necessária de passar a informação para o árbitro de campo, para que ele também não fique o tempo inteiro usando como bengala, botando a mão no ouvido, decide mais esperando a informação vir. Márcio, uma questão ali, ó. Ficou 10 minutos parado ali para do VAR. Só que o acréscimo, eles não estão repondo o acréscimo, acho que devido. Ficou 5 minutos parado. Eu E sei aquele que- acréscimo vem eu 2. sei que tu ia falar 8 em virtude daquele Grêmio Caxias. Também. Também. Não, sou colorado. Mas isso é um dos fatos. E do acréscimo eu entendo bem, porque eu fui um dos caras que mais tomou pancada em virtude de acréscimo. Sim. Mas eu sou desse pensamento. O tempo que foi paralisado ele tem que ser cumprido. Pois é. Porque é um desrespeito com o adversário, é um desrespeito com a imprensa, é um desrespeito com o torcedor e com tudo que envolve a competição. Não é só o jogo. Não é só o jogo. Não, é com tudo. Pô, paguei pra ver 90 minutos e a partida tem 80, tem 70 minutos de bola rolando. É um desrespeito. E hoje o futebol está cada vez mais caro. Então falta, né, um pouco mais de coragem dos árbitros de fazer valer o tempo realmente que tem que ser cumprido. Sim. Tem uma questão do medo, né? Porque sempre se diz, e tem um ditado dentro da arbitragem, que nenhum árbitro se consagra no acréscimo, mas faz parte do jogo, fazer o cumprimento do tempo real. E qual jogo assim tu pode dizer que foi o mais marcante que tu apitou, que mais marcou tua carreira como juiz? Grenal. Grenal Grenal sempre o principal. Sempre. um jogo, na realidade é um campeonato à parte, né? Porque tem todo aquele envolvimento que tem da imprensa que antecede a partida, tem o envolvimento dos 90 minutos e depois tem o pós-jogo. Então tem, além do desgaste físico da partida, tem um desgaste emocional que ele é muito maior. Porque todo mundo... É pior pro árbitro porque o jogador já chega motivado, já chega com aquela pilha, né? Não, mas o pior não é E o tu tem jogador. Pior são os vizinhos, o porteiro, né, as pessoas na rua que Então, começam a te torcida, criticar ou que começam a te exigir. Isso é pior ainda. Pior ainda. Porque o jogador faz parte ali, o campo é dele, né, o espetáculo é deles. Não tem essa Agora, parte. tem até os parentes. Tem A parente gente que não às vezes pensou nisso, a gente briga. não pensava nisso, né? Tem os parentes que às vezes dá briga também, né? Um irmão que daqui a pouco acha que tu roubou, que tu errou e tu fez de propósito. Então dá toda essa questão de conflito em virtude de um jogo como um Grenal. Mas quando eu fiz o curso em 99, era o jogo que eu queria apitar. Eu cheguei a ter a oportunidade de apitar 4 Grenais na minha carreira. E encerrei minha carreira em 2014 apitando um Grenal também. Então, pra mim, fechou com chave de ouro. Ô Márcio, o que tu tem assim, uma dica pra quem quer se tornar um árbitro assim, nem que foi?
Melhor, quantos anos melhor tu foi o melhor do Fui Gauchão? 5 vezes melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, 2008, 11, 12, 13, 14. Fui árbitro aspirante à FIFA, né? Fiquei entre os 10 melhores árbitros do país durante 3 anos. A dica é o seguinte, vivência, né? Tem que ter vivência esportiva. E se quer chegar no topo da carreira, vai apitar bastante jogo de várzea, vai apitar bastante campeonato municipal. Esses jogos vão ser o que vai dar base, né? Porque ali são as situações adversas, porque quando se chega num profissional se tem todo um aparato, e quando tem todo um aparato a cobrança é muito maior, então a tua chance de errar ela tem que ser mínima. Óbvio que vão ter alguns erros durante a carreira, mas não que influenciem diretamente no resultado de uma partida, né? Manter uma regularidade durante a carreira é muito importante, não dá para oscilar, ter uma partida com nota 10 e daqui a pouco ter uma partida com nota 2, 3. Então mantendo uma regularidade entre 8, 8,5 durante uma carreira, eu acho que é sucesso garantido. Agora, Márcio, para encerrar aqui, qual que tu pode dizer assim que até hoje o jogador que mais te deu trabalho dentro de campo? Realmente Um só, tem que ser um só. O jogador que mais me deu trabalho, pra mim, foi o Índio do Inter. Verdade? Como era difícil apitar jogo daquele homem. Porque ele passava o tempo inteiro amontoado nos atacantes, abraçado, dando no calcanhar dos caras, e assim sempre de uma maneira malandro, sabe? Era um cara parceiraço, um cara bacana, mas era difícil de apitar jogo dele, porque ele parece que ele observava assim, o Márcio virou, é isso aí, virou de costa, agora eu posso dar uma chegadinha ali. Naquela época não tinha VAR, então ficava mais difícil ainda de pegar. Mais ligado nele do que no restante da partida. É o Índio. Acho que é isso, né? Márcio, queria te agradecer de novo. O bate-papo foi show. Você deu mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e peço pro pessoal aí, sigam o canal, né? Dê um like, compartilhem. Vai sair mais coisa boa aí. E continuem assistindo aqui.